Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que se passa num dos maiores palcos do futebol sul-americano. Um estádio onde a glória do continente está em jogo. Mas, sabe, por trás de todo esse espetáculo tem uma história de transformação que é fascinante. Vamos entender isso juntos? O cenário é esse aí, o Estádio Monumental de Lima, no Peru. É aqui e agora que a história vai ser escrita. Uma noite que, com certeza, promete ser daquelas de roer as unhas para decidir o novo campeão da América. E que final, hein? Flamengo contra Palmeiras. Simplesmente os dois gigantes que vêm dominando o futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos. A imprensa inglesa até chamou de choque de superpotências. E não é para menos. É a maior rivalidade do país no maior palco de todos. E no meio disso tudo, tem uma figura que chama a atenção. Um técnico que está no seu primeiro ano no comando e em menos de 12 meses conseguiu levar esse time cheio de estrelas até aqui. A grande questão é, como ele fez isso? Para a gente entender de verdade o tamanho dessa noite, primeiro vamos analisar o que está em jogo. Porque olha, essa não é só mais uma final. É uma partida que pode mudar o rumo da história. O peso histórico aqui é gigantesco. Tanto Flamengo quanto Palmeiras, assim como outros gigantes do Brasil, têm 3 títulos da Libertadores. Isso quer dizer o seguinte, quem ganhar hoje não só levanta a taça, mas se torna o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão. É muita coisa. E para o homem no comando do Flamengo, o Filipe Luís, a história é ainda mais pessoal. Como jogador, lá na final de 2021 contra o mesmo Palmeiras, ele viveu uma derrota muito dolorosa, teve que sair machucado no primeiro tempo. Agora ele tem a chance de reescrever esse final, mas de uma posição com uma responsabilidade muito, muito maior. Então, como é que essa transição aconteceu? Como um jogador que era conhecido por ser caladão se transformou num técnico que comanda tudo? Vamos entender essa metamorfose incrível. Para quem conhecia o Filipe Luís jogador, a mudança é, assim, chocante. Ele era o colega descrito como educado, engraçado, leal, mas super reservado. Hoje, na beira do campo, ele grita, ele é exigente, não tem medo de dar bronca e até ganhou o apelido de prof do elenco. Uma virada de chave impressionante. E essa transformação toda aconteceu numa velocidade absurda. Ele mal pendurou as chuteiras e, menos de um ano depois, em setembro de 2024, já estava assumindo o time principal do Flamengo. É algo realmente muito rápido. Mas o que está por trás desse sucesso todo? Qual é o método que trouxe ele até aqui? Bom, é uma mistura bem interessante de influências de técnicos de ponta com uma ética de trabalho que é simplesmente obsessiva. A preparação dele, na verdade, começou bem antes dele virar técnico, sabe? Ele era um verdadeiro estudioso do jogo. Anotava os treinos do Jorge Jesus no Flamengo e hoje até corre com os jogadores no aquecimento, que nem o Mister fazia. Lá no Atlético de Madrid, vivia batendo papo tático com o Simeone, ele foi absorvendo o melhor de cada um. Mas o ponto crucial aqui é a dedicação. Fontes de dentro do clube descrevem ele como um viciado em trabalho. É o primeiro a chegar, o último a sair. Controla tudo, desde a dieta dos jogadores até usar a mesma roupa em dia de jogo para não perder tempo. Dizem que até nos momentos de lazer com a esposa, ele está lá, assistindo a algum jogo. E tem uma frase de alguém de dentro do clube que resume essa intensidade perfeitamente. Falando sobre o Filipe e o braço direito dele, o auxiliar Ivan Palanco, a fonte foi direta. Os dois são loucos pelo trabalho. Essa é a mentalidade que move a equipe. E os resultados? Bom, os resultados falam por si. Em 69 jogos na temporada de 2025, o Flamengo do Filipe Luís conseguiu impressionantes 44 vitórias. O método pode ser intenso, mas está funcionando e muito. Comandar um vestiário cheio de estrelas e ainda por cima, com ex-colegas de time, não é nada fácil. Vamos ver agora esse lado mais humano da liderança dele. Imagina só o primeiro grande desafio dele, virar chefe dos caras que até ontem eram seus amigos. Ele precisou ter conversas bem diretas com jogadores como Arrascaeta e Bruno Henrique, para deixar claro como seria a nova relação. O próprio Gabigol chegou a dizer que mal podia esperar para ter ele de volta só como amigo. Isso mostra o tamanho do impacto. O momento de maior tensão na temporada, sem dúvida, foi em julho. O Filipe fez algo bem arriscado. Ele quebrou uma regra não escrita do futebol e criticou publicamente o desempenho do Pedro, dizendo que os treinos dele beiravam o ridículo. Essa atitude, claro, incomodou uma parte do elenco, mas o resultado foi inegável. Depois disso, o rendimento do Pedro melhorou da água para o vinho. E esse episódio todo ilustra muito bem a evolução dele. Ele começou com essa linha dura, teve o atrito com o Pedro, mas ele aprendeu com a situação. Ele parece ter percebido que a crítica pública, mesmo funcionando no curto prazo, podia desgastar o grupo.
No segundo semestre, a gente viu ele adotando uma postura mais próxima, passando mais tempo com os jogadores, até jogando fute-mesa com eles. Ele entendeu que precisava equilibrar a exigência com a conexão. E com toda essa bagagem, a gente volta para o começo, para a final em Lima, onde tudo que ele construiu nesse ano vai ser colocado à prova nos próximos 90 minutos. Uma vitória hoje seria um divisor de águas. Não só colocaria ele na história do Flamengo como um dos poucos a ganhar a Libertadores como jogador e técnico, mas também daria a ele uma força enorme para negociar o contrato para 2026. É o maior jogo da vida dele como treinador. Mas, independentemente do resultado de hoje, uma coisa é certa. A ascensão do Filipe Luís como técnico já é uma das grandes histórias do ano. A questão que fica no ar é: será que esse é o começo de uma nova era, de uma dinastia no comando de uma superpotência, ou só um primeiro capítulo brilhante, mas isolado? Só o tempo vai dizer.